Saudações irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento, onde podemos aprender da Tua Palavra, das páginas das Escrituras, o Teu ensino, o Teu desejo, a Tua vontade para cada um de nós. E através de lições que nós temos baseados na Bíblia, nós pedimos a iluminação através do Santo Espírito, onde quer que estejamos. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 11. Leiamos. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, eu não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. O Evangelho de João é diferente dos outros três. Sua forma, o autor e o ambiente onde foi escrito mostram uma visão diferente de Jesus e seu ministério do que as apresentadas nos outros evangelhos. Ainda que narre fatos presentes nos outros, preocupa-se em fornecer elementos que ajudem as pessoas cristãs a discernirem o ensino de Jesus dos demais ensinos que haviam se alastrado pela igreja cristã no primeiro século, particularmente na cidade de Éfeso. Naquela época, como hoje, há muitas distorções e deturpações de ensinos, de verdades, e devemos tomar um cuidado relativo a isso. O Evangelho nos mostra o ser humano e suas contradições. Tanto a maldade como a bondade são retratadas nas diversas passagens. O texto da mulher adúltera nos apresenta justamente essa situação, procurando nos conscientizar das nossas contradições e da necessidade de encará-las e superá-las. A palavra de Deus diz que, infelizmente, nós, como seres humanos, somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras. E pecamos por pensamento, palavra e por ato. E mesmo assim, Deus tem tido misericórdia para com cada um de nós. Uma lei dura como a pedra. Uma mulher foi surpreendida em adultério. Os que a trazem perante Jesus estão com seus argumentos prontos. Primeiro narram seu crime, versículos 3 e 4. Depois condenam sua prática, confrontando-a com a lei. E, por último, expõem qual deve ser a pena, versículos 4 e 5. Esta é uma cena bem típica daquela época, quando tramas eram promovidas pelos senhores da lei para pegar Jesus em contradição. Aqui, os líderes religiosos não estavam preocupados em fazer a coisa certa, porque não trouxeram um homem, só a mulher. A intenção deles era pegar Jesus em alguma contradição, por isso fizeram isso. A fim de terem do que o acusar, evocavam a lei de Moisés, Deuteronômio 22, 22 e Levítico 20, 10. A lei em si não era má, sua aplicação é que estava errada. Ao apresentarem a acusação contra a mulher, os escribas e fariseus aguardaram uma resposta de Jesus. Na verdade, o que eles queriam era ouvir do mestre algo que pudesse também condená-lo. Versículo 6. Atitude que ainda se manifestou na sequência do diálogo, versículos 12 a 13 e 20. O que eles queriam era pegar Jesus numa contradição e não fazer a devida correção. Se Jesus dissesse que de fato a mulher deveria ser morta, estaria negando seu próprio ensino e ficaria contra César, pois conforme a lei romana, aos judeus era proibido o direito de executar alguém. Se viesse a se mostrar contrário a tal sentença e a favor da mulher, estaria indo contra a lei mosaica, e assim teriam do que acusá-lo também. Eles estavam buscando deixar Jesus sem saída. Se Jesus dissesse algo ou dissesse outra coisa, eles se sentiriam vencedores. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma.
ou contra a lei romana ou contra a lei mosaica. Nem eu tampouco te condeno. Jesus não deu crédito às palavras de acusação daquelas pessoas, não porque não acreditasse nelas, mas porque acreditava que aquela mulher poderia se arrepender e ter sua vida transformada. Enquanto usava um dedo para apontar o erro daquela mulher, Jesus simplesmente se abaixou e usou seu dedo para escrever. Não sabemos o que ele escreveu. Talvez fosse um simples gesto de espera ou uma tentativa de provocar os acusadores. Um momento para a reflexão. Assim, enquanto os escribas e fariseus esperavam apedrejamento, Jesus manifestou sua graça e misericórdia ao oferecer a vida ao invés da morte. Essa é a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo, a oportunidade de uma nova vida. Eles estavam esperando Jesus tomar alguma atitude que ele caísse em contradição. Essa era a intenção deles. Entretanto, Jesus estava oferecendo a vida e não a morte. Ele estava oferecendo o perdão. Quem não tem pecados? Nesta narrativa, Jesus é apresentado como um rabi, mestre, convidado para resolver um caso. Como rabino, estava sentado para ensinar, versículo 2. Como escriba, escreve na areia, versículo 6. Como juiz, levanta-se para o veredito, versículo 7. Ali, a única pessoa que de fato compreendia o verdadeiro sentido da lei era Jesus. Enquanto as pessoas a condenavam, Jesus demonstrou que, pela lei, todas as pessoas são culpadas, são pecadoras, versículo 7. É o que Jesus diz aqui. Todas as pessoas pecaram e pecam. E não adianta querer apontar o dedo para alguém, acusar, julgar e condenar, porque infelizmente todos os seres humanos na face da terra pecam, pecaram e ainda vão pecar. O pecado é uma realidade da vida humana, bem como o julgamento das pessoas. Sem muitas vezes levarmos em conta a sua vida, infelizmente, boa parte dos nossos julgamentos baseiam-se nos fatos sem levar em conta a pessoa. Há em nosso coração o desejo de não ser apedrejado, mas também o desejo de apedrejar. São as nossas incoerências. É uma realidade. Ninguém gosta de ser apontado como culpado, como pecador. Mas, infelizmente, o ser humano gosta de apontar e culpar terceiros. Essa é a realidade humana e é triste. Diante daquela situação, ele calou-se por um tempo, mas o silêncio de Jesus não significava que estava se calando diante das injustiças, mas sim que não compactuava com esse julgamento parcial. Os escribas e fariseus salientavam o pecado da mulher. Eles a expuseram, versículo 3, mas não se preocuparam em apresentar o homem que adulterou com ela. Assim mandava a lei, Deuteronômio 22. Observemos aqui que eles não estavam cumprindo a lei ao pé da letra. A lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser trazidos. E aqui só trouxeram a mulher. Observamos aqui então a contradição. Eles tentando pegar Jesus de algum jeito e usando apenas a mulher. Deixaram o homem do lado. Isso demonstra aí o companheirismo, né? Demonstra aí o preconceito contra a mulher. O mestre conhecia os corações, sabia quais eram as motivações daquelas pessoas. Por isso a chamou de acusadoras, versículo 10, e logo depois alertou dizendo que tal atitude revelava que suas intenções eram para o mal e não para o bem, versículos 44 e Apocalipse 12, 9 e 10. Jesus aponta aqui o motivo. Ele muda praticamente a situação que estava ali. Ele joga para os acusadores quem não havia pecado, que fosse o primeiro a praticar a justiça. É o que observamos aqui. Jesus poderia ter condenado a mulher, só que Jesus, ele foi no calcanhar de cada um deles que estava ali naquele momento. O ato de julgar as pessoas também nos expõe, nos denuncia. É duro, mas precisamos admitir que não somos apenas pessoas boas, honestas, sérias e dignas. Há em nós também maldade e indiferença. Por isso o apóstolo Paulo, tempos depois, aconselhou: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Infelizmente, nós nos enganamos a nós mesmos pensando que somos santos e santas. Não existe santinho nem santinha. A palavra de Deus diz que, infelizmente, nós pecamos. E no livro da palavra do Senhor, lá em 1 João, diz que
Ninguém diga que não peca, porque todos os seres humanos pecam. E quem diz que não peca, afirma que Deus é mentiroso. Vai e não peques mais. Jesus voltou-se para falar com a mulher. A misericórdia de Deus se fez presente através desse diálogo. Deus é perdoador. Ele rejeita o pecado, mas aceita a cura e acolhe a pessoa pecadora. Com certeza, Jesus não aprovou o pecado cometido por ela, porém demonstrou que não se pode destruir o mal, eliminando quem o praticou. Pelo contrário, deve-se oferecer a todas as pessoas condições de vida para que não voltem a pecar. Jesus perdoou o pecado, Jesus perdoou a pecadora, mas não o pecado que ela cometera. Da mesma forma, Jesus perdoa os nossos pecados desde que nos arrependemos. O que Jesus não aceita é que o pecado continue abundando na vida das pessoas. Jesus perdoa as pessoas, mas condena os pecados. Por isso temos oportunidades nessa vida de nos corrigirmos. Pedimos o perdão de Deus em Cristo Jesus. As experiências com o pecado geram muito sofrimento. Às vezes desejamos fugir, especialmente quando nossa vida fica exposta ao julgamento das pessoas. Como dói! Aquela mulher nos indica em que direção seguir. Achegue-se a Jesus, com sinceridade e fé em seu perdão. Ele é um porto seguro. Nele encontramos perdão, exortação, proteção e consolo. Todos os seres humanos na face da terra perdoam de alguma forma. Ou seja, todos os seres humanos, eles pecam de alguma forma. Nós pecamos religiosamente, socialmente, pecamos, infelizmente, porque somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Há o pecado social, o pecado político, o pecado religioso. Há várias formas de se pecar. Essa mulher pecou, foi pega, passou uma vergonha, e ali havia pessoas que não olharam para dentro de si e não se reconheceram como pecadoras. Entretanto, Jesus expôs o pecado de cada um deles, que envergonhados saíram de diante de Jesus. A mulher, os escribas e os fariseus pecaram e agiram inadequadamente. A mulher ouviu de Jesus um conselho: vai e não peques mais. Esse conselho também poderia ser ouvido pelos escribas e fariseus se eles corajosamente reconhecessem seus pecados e ficassem até o fim para serem tratados por Jesus. Diante do confronto, preferiram ir embora e, pelo que nos conta o restante do Evangelho, continuaram a julgar e apedrejar as pessoas, especialmente Jesus e seus discípulos e discípulas. Há muita gente assim na face da terra. Não reconhecem seus erros, suas falhas, suas transgressões, seus pecados, mas gostam de julgar, gostam de condenar terceiros. Infelizmente, isso acontece muito por aí. E devemos tomar um cuidado também para que isso não se torne um problema em nossas vidas. Antes de julgarmos alguém, olhemos no espelho da nossa vida para ver se não temos também algo que possa ser julgado e condenado. Conclusão. Com essa narrativa, aprendemos que é preciso reconhecer a nossa velocidade para julgar as outras pessoas, a nossa natureza pecaminosa, a necessidade de acolher as pessoas vulneráveis que chegam até nós. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, e quem tiver pedras, que não as atire, mas que as coloque como amparo para quem precisar descansar. Como é bom receber o acolhimento e a compreensão em nossas falhas e dificuldades, mas também é muito importante fazermos o mesmo com as outras pessoas. Devemos constantemente olhar para o espelho da nossa vida e observar se também não estamos pecando, falhando, errando e transgredindo, porque como seres humanos somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras, e não somos mais bonitos do que ninguém na face da terra. Infelizmente, em algum momento falhamos, erramos, somos seduzidos e cativados para fazer o mal, e quando isso acontece, devemos nos arrepender e corrigir. O desafio que Deus nos dá hoje é errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Se nós somos membros de alguma igreja, entendemos muito bem o que é isso. Há pessoas que não fazem parte da igreja, fazem parte de outras religiões ou não fazem parte de nenhuma prática religiosa. Cada um segue o que quer, o que acredita. Nós
como cristãos e cristãs, nós somos alertados para buscar a Deus quando erramos, falhamos, arrependemos dos nossos pecados e pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Fica aqui 2 questões para serem respondidas em casa e, havendo dúvidas, nos envie. Em que sentido a intolerância e os julgamentos têm dificultado a convivência na igreja? Como podemos superar essa situação? Que Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, e assim agradeçamos a Deus em oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que pudemos aprender, através desta lição baseada nas Escrituras, sobre a necessidade de mudança. Ainda mais que vamos iniciar um novo ano, um ano abençoado na Tua presença, que possamos ter este texto, este tema como foco, para errar menos e acertar mais, tomarmos cuidado com os nossos pecados. E assim, Senhor Deus, te agradecemos o que estejamos, em nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.